Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia 11 de setembro. 11 de setembro nos faz lembrar de coisas tristes lá do passado, coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos, né? Aqueles aviões se chocando com aqueles prédios lá, causando muitas mortes e destruição. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de eleições complicadas. Precisamos orar ao Senhor para que Deus nos dê sabedoria, Deus dê discernimento, para que Deus sare esses corações que estão aí endurecidos e que Deus possa fazer uma obra no nosso Brasil e que possamos ser abençoados e abençoadores. Muito bem, a nossa lição de hoje, a lição de número 11, 2 de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Cristo é a verdade suficiente. Como vimos nas últimas 5 lições, a primeira carta de Pedro foi escrita para encorajar os irmãos e fortalecê-los diante da tribulação, perseguição e sofrimento. Já a sua segunda carta tem como objetivo encorajar os irmãos a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam na igreja. A primeira abordagem da carta é o seu ensino sobre a suficiência de Cristo para a vida de cada cristão e da igreja também. É esta suficiência, compreendê-la e vivenciá-la, que fortalecerá a igreja a identificar e vencer os falsos ensinos, assunto que o apóstolo começa a desenvolver após a costumeira saudação presente nas cartas do Novo Testamento. Então vejamos aqui a primeira parte. A pessoa de Cristo é suficiente. O verso 3 do capítulo 1 é o ponto central da carta. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O verbo dar indica uma ação de dar como presente livremente. Essa palavra está em um tempo verbal no grego que significa algo que foi dado. Está dado e continuará dado, ou seja, tudo o que o cristão precisa está para sempre garantido ao cristão para viver. Não tudo o que ele deseja, mas tudo de que necessita. Pedro tinha visto e vivenciado muitas demonstrações do poder de Jesus, através dos milagres realizados e suas próprias experiências. Mateus 14, 22 a 29. A palavra poder, dinamis, indica uma energia constante e dinâmica, habitando em Cristo por força da sua natureza divinal. Com efeito, é esse poder que capacita o cristão para viver na piedade. Essa palavra indica a resposta interior de alguém às coisas de Deus e que se expressa naturalmente em vivência à sua pessoa e naturalmente às coisas santas. Entretanto, esse poder só alcança o homem pelo conhecimento
daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Glória é o nome de Deus, seu esplendor e sua majestade. Virtude, por sua vez, traz a ideia de perfeição, retidão, excelência moral. São por estas qualidades que Jesus Cristo chama os homens para si e, de forma admirável, lhes oferece participação nessa glória e virtude. Se isso ainda não bastasse, é pela virtude e glória do Senhor que o cristão é alvo das grandiosas, magníficas e preciosas, de grande valor, promessas, mostrando que elas são supremamente grandes e de inestimável valor. Elas são magníficas e preciosas, que ao crer nelas, o cristão participa, compartilha, se torna parceiro, associado da natureza divina, recebendo capacitação para escapar da corrupção, contaminação, destruição, decadência, podridão, decomposição que domina este mundo. Sendo esse o desejo natural do homem sem Deus, participar da natureza divina, portanto, não significa que o homem se tornará um Deus, mas que está reservado para si a natureza, peculiaridades, características e poderes que o tornarão diferente do não salvo. Portanto, a vida apegada às coisas santas é fruto do cultivo da nova natureza e tudo isso é alcançado pela suficiência de Cristo na vida do salvo. Segunda parte. Cristo é suficiente para fazer crescer a fé. As duas frases, bem parecidas, que ligam as duas sequências do texto que estamos refletindo, por meio do pleno conhecimento daquele Jesus que nos chamou, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O pleno conhecimento de Jesus coloca o cristão em contato com a sua natureza divina, como também o capacita para o crescimento na fé e sua prática operosa. O próprio Deus dá aos seus servos tudo do que eles precisam para o viver piedoso e santo, mas o crescimento espiritual não ocorre automaticamente. É preciso que haja dedicação na aplicação dos recursos que ele provê. O apóstolo Paulo exorta aos filipenses que eles deveriam colocar em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12 e 13. Não obstante, o apóstolo Pedro enumera nos versos 5 e 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. Não são etapas de desenvolvimento, mas características que estão intimamente relacionadas, assim como os elos de uma corrente. Para tanto, é necessário haver empenho nessa tarefa. O verbo empenhar aparece apenas nesse texto em todo o Novo Testamento e refere-se a realizar algo com envolvimento pessoal real, enfatizando fortemente a necessidade do envolvimento profundo e pessoal do crente na fé. O verbo acrescentar
ainda no verso 5, é uma metáfora que indica fornecer tudo o que é necessário para atingir um grande objetivo, significando ainda a cooperação generosa e dispendiosa. Isto quer dizer que o cristão deve investir tudo o que puder nesse tipo de cooperação com Deus, em sua própria vida, para a honra e glória do Senhor. Assim, estas qualidades são virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por virtude, compreendemos excelência, coragem e bondade moral. Por conhecimento, compreendemos a noção sobre Deus e sobre coisas divinas em geral, como resultado de um viver pela fé. O elo seguinte da corrente é o domínio próprio, que significa autodomínio, procedendo de dentro de si mesmo, e não meramente por si mesmo. O domínio próprio, uma das manifestações do fruto do Espírito, conforme exposto na carta aos Gálatas 5, 22 e 23, ao domínio próprio é acrescentada a perseverança, cujo sentido é permanência, resistência, firmeza, especialmente quando Deus capacita o crente a suportar os desafios, as oposições humanas ou satânicas que surgem, ou até mesmo a sedução carnal que vem do interior do homem. A perseverança une-se à piedade, que é reverência para com Deus e respeito para com as pessoas. Por último, junta-se à lista de virtudes o amor fraternal. Pois, como nos ensina o apóstolo João, em sua primeira carta, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. 1 João 4:20. Terceira parte da nossa lição. Cristo em nós é suficiente para a prática da fé. Os cristãos não podem ser estéreis, infrutíferos, nem acomodados com aquilo que fazem. O apóstolo Pedro sustenta que as qualidades cristãs precisam estar crescendo cada vez mais. No grego, este verbo crescendo tem relação com a nossa palavra pleonasmo, que significa a repetição de uma expressão, como eu vi com meus próprios olhos. A aplicação disso ao texto é que o crescimento na prática da fé é algo contínuo, repetitivo, a cada dia na vida do cristão. A falta de crescimento espiritual mostra justamente um declínio espiritual. Assim, não pode haver espaço para a preguiça e para o relaxamento da dedicação. Pedro apresenta 3 evidências de que o cristão está crescendo espiritualmente. Em primeiro lugar, a frutificação. Inicialmente, o cristão precisa desenvolver-se no conhecimento da pessoa de Cristo como seu Senhor, demonstrando ser seu servo pelo fruto na obra que ele nos deu para realizar. É importante dizer que frutificação está diretamente relacionada ao caráter e conduta do crente, que produz em abundância por ser fiel e eficaz no crescimento cristão, o que resulta na glorificação a Deus. A segunda evidência é a visão espiritual. Quando o homem tem seus olhos espirituais abertos pelo novo nascimento,
Ele aguça sua visão e enxerga o que Deus lhe quer mostrar. A frase "só se vê o que está perto" traduz um termo que significa míope, que é aquela pessoa que só enxerga bem de perto, mas não vê claramente objetos que estão longe. O cristão precisa ter visão de longo alcance nas coisas espirituais. Percebam o detalhe do verso que relaciona a visão cristã com a lembrança do que Cristo fez por nós. Não podemos jamais esquecer que antes éramos cegos e nossos olhos foram abertos porque fomos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. A terceira evidência do crescimento espiritual é a segurança na caminhada. Essa segurança perpassa a vida terrena e alcança a grande expectativa cristã, que é a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra suprir, no verso 11, é a mesma traduzida por acrescentar no verso 5. E significa pagar as despesas, providenciar com fartura. Portanto, o crente que cresce na prática da fé, sob a suficiência de Cristo, terá suas provisões supridas aqui e multiplicadas na vida no céu. Conclusão. A caminhada do cristão neste mundo começa com a fé em Jesus. No entanto, ela deve direcioná-lo ao crescimento espiritual. Caso contrário, tal fé, será uma fé morta, improdutiva, inoperante, pobre nas coisas espirituais. Recordar a advertência de Tiago 2, 14 a 16. A fé precisa imperiosamente conduzir ao crescimento que, por conseguinte, gerará resultados práticos na vida e no serviço cristão. Viver esse estilo de vida, o cristianismo verdadeiro, torna difícil o crente ser levado pelo engano dos falsos ensinos, dos falsos mestres e dos que se afastam da fé genuína. Lição maravilhosa, né? Então fala aqui, a suficiência de Cristo é mais que uma afirmação teológica e doutrinária. Ela precisa ser vivida. Precisamos viver essa suficiência e demonstrar com a nossa vida o quanto Cristo é suficiente para nós. Oremos? Nosso Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, por mais um domingo na presença do Senhor. Daqui a pouco estaremos na tua casa, ó Deus, cultuando, aprendendo e louvando o nome do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que não podendo ir à tua casa, mas, ó Deus, participam da EBD em casa, através das redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, fortalecendo-as a cada dia. Queremos, Deus, te agradecer, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor não se coloca longe de nós, mas está sempre perto, pronto a nos socorrer. Ó Deus, vem nos abençoar. Te louvamos pela presença da Amanda e do Eric aqui conosco nesses dias, ó Deus, e te pedimos abençoá-los. Daqui a pouco estarão seguindo viagem para o Rio de Janeiro. Que o Senhor possa abençoá-los na viagem, protegê-los, dar uma viagem tranquila. E amanhã, ó Deus, estarão retornando às suas atividades normais da sua vida. Que a graça e misericórdia do Senhor sejam com eles. Também queremos te agradecer pela vida da Bruna, te pedir, ó Deus, continue abençoando a tua filha, que ela possa estar recuperando cada dia mais.
Te oramos também pela vida da Ágata, ó Deus, da Cristina. Vem nos abençoar, vem nos fortalecer a todos, Pai. Te agradecemos pela melhora do nosso vizinho, Renê. Abençoa a sua esposa, a Lenice, ó Deus. Ajuda esse casal nas suas atividades. Vem, ó Deus, derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa bisneta. Graças a Deus, ela já está melhor. Já esteve uns diazinhos, ó Deus, febril, mas já está bem melhor, brincando já, sorridente, já ativa, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor cuida das nossas vidas. E fica conosco, Deus, ajudando-nos e fortalecendo-nos. É a oração que fazemos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em casa. Que Deus esteja te abençoando, Deus esteja nos fortalecendo, nos dê um dia de paz e que nós possamos aproveitar este domingo junto das nossas famílias e nos alegrarmos e não nos esquecermos, né? Se não pudermos agora de manhã estar na casa do Senhor, logo mais à noite que nós estejamos na casa de Deus. Estaremos ali em Aré à noite, participando de um momento especial e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Confie no Senhor e Ele abençoará a tua vida. Até amanhã, quando estaremos de volta com mais uma devocional com você.